Leitura bíblica de hoje, dando continuidade à nossa série de Nova Criatura. Hoje nós vamos falar sobre a obediência. A nova criatura de Deus sendo obediente. Como vimos em aulas anteriores, obediência ou obedecer é um ato ou efeito de obedecer. Isto é, cumprir ordens, regras, ou instruções de alguém que possui autoridade. Sinônimos: submissão, disciplina, respeito, fidelidade. Obediência é ouvir com o coração e agir com fé. É se submeter por amor e confiança, e não apenas por imposição. Falamos muito sobre o que é obediência. E a desobediência? O que é? Acredito que cabe muito bem para exemplificarmos a diferença. A desobediência é exatamente o contrário da obediência. Negar-se a ouvir ou agir segundo essa vontade, especialmente quando é a vontade de Deus. No dicionário, é o ato de não obedecer, não cumprir ordens, leis, regras ou mandamentos. É uma atitude de resistência, rebeldia ou negligência diante a autoridade. Sinônimos: rebeldia, insubmissão, teimosia, indisciplina. No latim, vem de inobedientia, derivação in, que significa negação, mais obediere, que significa ouvir para agir. Assim, desobediência significa literalmente não ouvir ou não agir. Ou ouvir, mas recusar-se a seguir. Já no hebraico, a desobediência está ligada à palavra mará, que significa ser rebelde, resistir, endurecer o coração. É usado como exemplo quando Israel se rebela contra Deus no deserto. Deuteronômios 9:7. Fica para leitura pessoal. Representa uma atitude deliberada de rejeição à vontade divina. Já no grego, a palavra é usada parakoi, que vem de para, que significa do lado de fora, mas a palavra koi, que significa ouvir. De modo literal, quer dizer ouvir de lado, ou não dar atenção, ou ignorar o que foi dito. É quando alguém ouve a palavra, mas escolhe não praticar. Já na Bíblia, a desobediência é vista como pecado e rebeldia contra Deus, que gera separação espiritual. Ela demonstra falta de fé, orgulho e independência, fora da vontade de Deus. Para a nossa meditação, Romanos 5,19. Paulo fala que por Adão entrou a desobediência, ou seja, o pecado. 1 Samuel 15:23. Aqui Samuel diz que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Hebreus 2:2. Toda transgressão e desobediência recebem justa retribuição, ou seja, o desobediente, o transgressor, recebe a justa retribuição. Tiago 1:22, Tiago fala que se formos somente ouvintes e não praticantes, seremos enganados por falsos profetas. Resumindo, desobediência é ouvir, mas recusar-se a praticar conforme a vontade de Deus. É colocar a própria vontade acima da vontade divina, enquanto a obediência é o cumprimento dessa vontade. Não a nossa vontade, mas o cumprimento daquilo que Deus nos dá, que são as Escrituras Sagradas, a nossa famosa Bíblia. Nossas leituras hoje
tem a ver um pouco com esse contexto que foi dito no dia de hoje, e nós já vamos começar com o Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo é o 14, nós vamos ler o versículo 23. João 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos com ele e fazemos morada nele. Ou seja, Jesus aqui está exemplificando a atitude de uma nova criatura. Uma nova criatura, ela se põe em obediência. Ela entende que a vontade de Deus precisa não somente ser ouvida, mas exercitada. A obediência é o exercício daquilo que aprendemos. Se aprendemos sobre as Escrituras, seremos obedientes a ela. Como nossos pais, que quando pequenininho diz pra gente: meu filho, não vai com Deus na tomada, você vai tomar um choque. E a gente, na desobediência, vai lá, toma aquele chocão. A desobediência é o não cumprimento da lei da autoridade. Ou seja, Deus quer que sejamos obedientes à palavra. Quando Deus diz não matarás, é para não matar. Quando Deus diz não pecarás, é para não pecar. Quando Deus diz não cobiçarás a mulher do próximo, é para não cobiçar. De fato, Deus, ele tem um manual para nossas vidas, que são as Escrituras Sagradas. Se andarmos em conformidade com as Escrituras, nós entenderemos que a obediência é a arma do crente. Se andarmos em obediência, Satanás não tem nem como fazer brincadeira com a gente. Tem nem como ele se atrever a mexer conosco, porque andamos em obediência. Cristo Jesus é o maior exemplo disso. Satanás até chegou a tentar ele, lá em Mateus capítulo 4. Satanás tentou Jesus Cristo, mas Jesus Cristo foi fiel e obediente. Fala a Deus logo de manhã cedo. Temos um manual, e o manual é o nosso norte. É a bússola que aponta para a direção correta. Lembra do filme Piratas do Caribe? Jack Sparrow, Capitão Jack Sparrow. Os nerds entenderam. Capitão Jack Sparrow tem uma bússola. E essa bússola, ela aponta para aquilo que a gente mais deseja, que é aquilo que a gente mais quer. As Escrituras Sagradas são essa bússola. A bússola que aponta para um único local, Cristo Jesus. É para ele que a gente busca as Escrituras. É para ele que a gente busca ser obediente. É para Cristo Jesus que temos a nossa vida alicerçada nas Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas são essa bússola que o capitão Jack Sparrow tem, que aponta para aquilo que a gente mais quer, para aquilo que a gente mais busca, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o que mais buscamos aqui nesse mundo. Se você ainda não busca, sente, aprenda com essa bússola e ela vai te mostrar qual é a direção que você deve seguir. Busque dentro dessa bússola, essa bússola sagrada, que vai nos mostrar a direção para onde nós iremos depois desse mundo. Porque esse mundo vai passar. E quando ele passar, será que a bússola da sua vida que você tem procurado te leva a Cristo Jesus? Aponta para Cristo Jesus? Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, existe um ponto focal, um direcionamento para o cristão, para o convertido, para a nova criatura, que é Cristo Jesus. E é através dele que temos o caminho, a verdade e a vida.
e temos a salvação, e por fim receberemos a coroa da vida, não por nosso mérito, mas por amor a Cristo Jesus, por obediência às Escrituras Sagradas, por obediência e amor àquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos lá no livro de Tiago. Tiago, o capítulo é o 1, nós vamos ler o versículo 22. Tiago 1, 22 é um exemplo claro da nova criatura. A nova criatura que nos tornamos todos os dias. Não é só no batismo que nos tornamos uma nova criatura. A nova criatura, ela é exercitada todos os dias. Ontem, anteontem, hoje, amanhã e sempre. Hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu serei melhor do que hoje. Melhor porque eu me enquadro e busco aprender todos os dias das Escrituras Sagradas. São elas que vão nos direcionar. Lembra da bússola do capitão Jack Sparrow? As Escrituras são o norte. É para onde nós vamos? Cristo Jesus. Tiago, capítulo é o 1, o versículo é o 22. Vou ler do versículo 21, porque é bem interessante para nossas vidas. Versículo 21. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalecem. Aceite a palavra implantada em vocês, a palavra. E qual é poderosa para salvá-los? Tiago já deixa ali, ó, pá, um tapão no meio da cara. A palavra implantada em vocês, ao qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Enganando-se a si mesmo. 23. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois olha para si mesmo e sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz. Ponto final. Game over. Finish him. Checkmate. Aquele que ouve, aquele que não ouve é semelhante a alguém que olha sua face no espelho e quando sai do espelho já esquece cada detalhe. Mas o homem que observa e que pratica, esse será feliz. Esse será alguém que tem uma vida diferente. Aqui no versículo 25, Tiago, ele conclui: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz. A nossa felicidade depende do cumprimento das Escrituras. Não adianta. Você pode tentar preencher sua vida com diversas coisas. Dinheiros, mulheres, carros. Tudo que você quiser nesse mundo você pode ter se você trabalhar. Você pode construir um império se você trabalhar. Mas se você não tiver Cristo Jesus, de nada vale. Se você não praticar as Escrituras, de nada vale. É semelhante a alguém que olha a sua face no espelho e quando sai, se esquece. Ou seja, vazio. Só resta o esquecimento. Mas aqueles que praticam são felizes. As Escrituras servem para nos dar a direção da nossa vida. E é por isso que Tiago, ele diz, quem examina essa lei perfeita e a pratica é feliz. É uma pessoa alegre, confiante. Pode sim
ter os momentos em que o barco ele vai ter as ondas que vão bater com força, mas ele permanecerá firme, porque mesmo que Jesus Cristo esteja dormindo no seu barco, Jesus Cristo está no seu barco. Não pense que acabou, que é o fim. Quando as ondas até podem virar o seu barco, mas Cristo Jesus, ele pode vir andando sobre as águas para te retirar de lá do fundo das águas. São e salvo. Vamos lá para Filipenses, capítulo 2, o versículo 8. Aqui, Paulo está falando diretamente de Cristo Jesus. Filipenses 2, versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo Jesus é o nosso maior exemplo, é a nossa maior direção. É a direção que a gente tem para termos uma vida diferenciada. É Ele, Cristo Jesus. Paulo aqui está dizendo o seguinte, que Jesus sendo encontrado em forma humana, como eu e você, mesmo ele sendo Deus, ele se diminuiu para caber na nossa incapacidade de enxergar as coisas. Ele se diminuiu, se fez homem, humilhando-se na forma humana, a si mesmo. Ele mesmo fez isso. E foi obediente até a morte e morte de cruz. A obediência é o ponto central da vida do novo convertido, da nova criatura. A obediência é o nosso pilar, é o nosso alicerce. O cristão que é obediente, ele vive uma vida diferenciada, como seu mestre. O nosso mestre, Cristo Jesus, foi obediente até o fim. E a sua obediência nos deu a possibilidade de sermos salvos, de não estarmos mais presos a esse mundo, de podermos ter e fazer parte da Nova Jerusalém, um reino inteiro. Para mim e para você que escolhe servir a esse Deus, que escolhe ser obediente às Escrituras, que escolhe estar em conformidade com a palavra. Paulo, quando ele fala que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, a crucificação era a maior humilhação daquela época. Trazendo para os dias de hoje, acredito que a morte de cruz seria como estar sendo condenado por algo que você não fez, ser preso por algo que você não fez. E Cristo Jesus foi exatamente dessa forma. Foi preso por algo que ele não fez. O papel de Cristo Jesus foi um único papel. Ele entregou a sua vida para resgatar a mim e a você e te dar uma vida nova, te dar um novo direcionamento. Antes, vivíamos em pecados e perdidos. Hoje, temos uma escolha, que é viver uma vida nova, diferenciada. Muitas das vezes olho para trás, enxergo a velha Natália, a velha criatura, e eu sinto pena e muitas das vezes remorso pelas coisas que eu fiz, pelos atos que cometi. Mas ao mesmo tempo, eu sinto um refrigério, porque Cristo Jesus, ele me deu uma vida nova. Me tirou das práticas antigas para ter uma vida diferenciada. E eu sou grata por toda a transformação que Cristo Jesus fez na minha vida. Eu choro não de tristeza, mas com uma alegria, com o coração cheio de esperança.
nas coisas que Cristo Jesus ainda vai fazer na minha vida. E que Ele me deu a salvação, me deu o direito de escolher o que eu quero fazer. Quando Cristo Jesus fala para não matar, não roubar, não é porque Ele quer te controlar, mas é porque Ele quer te dar uma vida nova. Quer limpar tudo que não provém, que não presta das nossas vidas. O livre-arbítrio, ele não é para fazermos o que a gente quer, simplesmente. Uma vez ouvi de um pregador que ele disse que a gente confunde o que é o livre-arbítrio. A gente acha que o livre-arbítrio é fazer aquilo que a gente quer fazer da forma como a gente quer fazer. Mas o livre-arbítrio é justamente o ponto focal e diferencial dessa liberdade, dessa libertinagem que a gente acha que vivemos e que é boa para nossas vidas. O livre-arbítrio é quando a gente entende que mesmo podendo fazer as coisas erradas, nós escolhemos fazer as coisas certas. Caramba, cara, isso abriu na minha mente uma espécie de um buraco negro de coisas e verdades para mim. Quando você entende que o livre-arbítrio é para você ter a liberdade de escolher fazer o mal e mesmo assim você escolher fazer o bem. Olha que diferença! Você pode fazer o mal, mas você, pelo livre-arbítrio, escolhe fazer o que é bom, o que é correto, o que é justo, o que é absolutamente permitido por Deus. Essa é a verdade da palavra. Esse é o verdadeiro significado do livre-arbítrio. Vamos lá em Salmos, capítulo 19, o versículo é o 115. Salmos 119, versículo 115. Afastem-se de mim os que praticam o mal. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Ou seja, o salmista, ele nos diz que quer ser obediência e manda que as pessoas que praticam o mal saiam de perto dele. Afastem-se de mim. Quantas vezes estamos na roda de amigos, ou amigos, né, vamos dizer assim, na roda de amigos que nos levam a praticar o mal. Quantas vezes ouvimos conselhos maus, conselhos ruins, que nos levam à desobediência a Deus. Faça como salmista e declare: afaste-se de mim, ou afaste-se deles. Nossa vida tem que viver em conformidade com as Escrituras sagradas. Viver em conformidade com aquilo que o Senhor quer. A conversão gera um coração disposto a obedecer. A obediência não é uma obrigação, mas o resultado do amor de Deus. Uma boa aplicação para nossas vidas? Leia as Escrituras diariamente. Pratique o que você aprendeu. Decida obedecer, mesmo quando for difícil, confiando que Deus sabe o melhor caminho para nossas vidas. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, por nos mostrar o norte, que é a Tua palavra, a Tua Escritura. É onde direciona diretamente para o Senhor, para Cristo Jesus. Pai, nos ajude a sermos obedientes, não somente no pensamento, mas em nossas palavras e principalmente, Pai, em nossas atitudes. Transforme, Pai, nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, para assim, Senhor, estarmos alicerçados naquilo que o Senhor deseja. Possamos, Pai, cumprir
cada parte das Escrituras, obedecer ponto a ponto daquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Muito obrigada, Pai. Hoje estamos aqui humildes, orando ao Senhor, para que o Senhor traga refrigério para nossas almas, cura para nossos corpos, restaura nossa fé, que possamos, Pai, estar alinhados com a Tua vontade, com o Teu querer, permanecendo em obediência, em amor e santificação, Pai. Muito obrigada. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.